Segundo Reis, capítulo 5, verso 14, o texto diz assim. Antes de ler, eu gostaria que você dobrasse a sua atenção. Me empreste o teu ouvido, o teu coração, não ande, não converse. Amém, pessoal? Além de mim, alguém aqui precisa ouvir a voz de Deus essa noite? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Quantas vezes? 7. Consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Essa história todos nós conhecemos, né? Mas eu gostaria de extrair deste texto algumas lições que irão dar direção, não só para a minha, mas para as nossas vidas aqui essa noite. Naamã era capitão do exército da Síria. À frente do exército daquela nação, segundo o que o texto nos diz, este homem obteve grandes conquistas, grandes vitórias. Obviamente, estas conquistas e estas vitórias trouxeram a Naamã status. Ele recebeu, em virtude dos seus feitos, respeito, conquistou prestígio. Os sírios, a nação da Síria, tinha um olhar diferenciado para com a vida deste capitão. O texto nos dá 3 informações a respeito do perfil de Naamã. A primeira informação a respeito deste homem é que ele era herói. Olhe para mim. A Bíblia diz que Naamã era herói. A segunda afirmação bíblica a respeito de Naamã é que ele era valoroso. Ora, herói já tá bom, sim ou não, gente? Valoroso melhorou, sim ou não? No entanto, a Bíblia vai dizer que este herói valoroso era leproso. Ele era o quê? Leproso. Eu percebo que o maior adversário de Naamã como capitão, como oficial de um exército, não era uma espada. O maior inimigo deste homem não é uma lança, não é a flecha de um arqueiro. O maior inimigo deste homem era uma enfermidade. Mas não é só uma enfermidade. Era uma enfermidade incurável. Ou seja, o dilema da vida de Naamã era um dilema que subsistia na dimensão do impossível. Naamã, ele vai viver 2 tempos, 2 momentos distintos em sua vida. Vai comigo, preste atenção. Primeiro, a vida de Naamã fora de casa. Segundo, a vida de Naamã dentro de casa. Para você massificar, eu quero que você venha comigo. Primeiro, fora de... Ah não, gente, eu vou parar de pregar. Quem está no culto, diga amém. Amém. Quem está desanimado, diga amém. Eu não vou olhar para lá, tá? Brincadeira, gente. 2 momentos na vida de Naamã. O primeiro é fora de casa. Uau! O segundo é dentro de casa. Fora de casa. Herói, valoroso, respeito, prestígio, honra. Dentro de casa, leproso.
contraste. Quando você sai pela porta de casa, todo mundo te aplaude, todo mundo te admira. Mas quando você fecha a porta, quando você está no particular, a única coisa que lhe restava era uma enfermidade. Naamã teve que aprender a viver com as circunstâncias. Fora de casa, herói. Dentro de casa, leproso. Fora de casa, dentro de casa, fora de casa, dentro de casa. Eu acredito que um homem que convive com um dilema parecido, ele luta para preservar aquilo que ele tem lá fora. Porque existe uma tentativa de se manter aquilo que traz, ou de alguma maneira atenua a dor existencial. Logo, manter o que se tem lá fora e aceitar o que resta aqui dentro. Basicamente essa era a vida daquele homem. Eu vou dizer uma coisa aqui que não é indireta, tá? Eu não estou lhe acusando, não quero lhe ofender, mas a circunstância levou Naamã a viver como muita gente gosta de viver. Olha para mim, não perde nada. A situação, a circunstância, a enfermidade, o posto, a posição de oficial, a honra, o legado, o respeito, a admiração, tudo isso fez com que ele levasse uma vida que muita gente gosta de levar, a vida de aparências. A vida tem muitos desafios. Nada é tão difícil para um homem que tentar viver de aparências. Minha mãe dizia: nem tudo que reluz é ouro. Deus nunca se relaciona com uma hipótese. Deus não se relaciona com quem você pensa ser. Deus se relaciona com você, do jeito que você é, com as suas características, com as suas qualidades e com os seus defeitos. O fato é que Deus nunca vai se relacionar com algo que não seja autêntico. É por isso que o que faz a diferença nesse ambiente não é a sua performance aqui. O que faz a diferença é a vida que você tem com Deus. Porque no culto, ou no ambiente do culto, a gente tenta maquiar. Nós tentamos enfeitar. Mas o nosso Deus é Deus que sonda o coração e prova os pensamentos. É isso para dar a cada um, segundo as suas ações, segundo o fruto das suas ações. Quando você passa a viver a vida de aparência, você perde a conexão com a própria essência. E a proposta do Evangelho não é e nunca foi essa. Imagine você caminhando a jornada da existência, desconectado da sua própria essência. Essa palavra aqui, essa noite, é para mim e para você. Deus está nos intimando a tomarmos uma posição e vivermos aquilo que de fato Ele tem para cada um de nós. Porque se você essa noite, olha para mim, se você essa noite não ouvir a voz de Deus, você continuará ouvindo os ruídos do mundo. E quantas vezes é necessário que o Espírito de Deus intervenha na nossa história, para que a gente pare de ouvir as vozes contrárias, e lá no fundo resgate aquela voz
meiga e suave do Espírito Santo, que está falando com alguém aqui essa noite. Oh, aleluia. É Ele dizendo: é você que eu quero, não é assim que eu quero, não é esse o caminho, não é esta forma. Eu preciso de alguém que seja autêntico. A história de Naamã nos mostra por A mais B que é impossível, independente da posição social que você alcança na vida, é impossível viver de aparências. Não adianta ser clamado lá fora, quando você entra para dentro, fecha a sua porta e você não tem o mesmo que lá fora te oferece. Eu sei que é clichê o que eu vou dizer aqui, mas nenhum sucesso na vida justifica o fracasso dentro de casa. Quem está comigo, diga amém. Amém. Quem quer que eu pare, diga amém. A parte mais difícil não é sair. A parte mais difícil é voltar. E aqui eu vou falar para... Eu não vou falar, deixa para lá. Posso falar? Certeza? Não existe algo mais difícil, nada mais difícil para um homem que ele não ter prazer de voltar para casa. Porque fora de casa ele enfrenta os rumores: olha, esse capitão aí é leproso. Dentro de casa, se lá fora ele lidar com os rumores, aqui dentro ele lidar com os horrores da sua realidade, da sua enfermidade. E toda vez que ele volta para casa, ele passa pelo mesmo ritual. Qual era o ritual que Naamã enfrentava? Tirar a armadura, desatar as ligas, remover as faixas, refazer os curativos. Todos os dias. O mesmo ritual. Desligar as faixas, tirar os curativos, renovar os curativos. Eu não sei se você sabe, mas a lepra era uma doença que um homem, uma mulher que contraía essa doença, a grosso modo é o mesmo que você entrar em decomposição estando vivo, porque você vai perdendo partes do seu corpo. É mais ou menos tentar conter uma goteira, você embrulha aqui, de repente sai ali. E então é curativo para todo lado. Ali diante da sua família, diante da sua esposa, diante dos seus filhos, o status, a posição de herói, ela se esvazia. E o que lhe resta? As chagas. Um certo dia, diz a Bíblia, que Naamã sai numa incursão militar. E após uma batalha, ele traz para casa uma menina. Olha para mim, por favor, não perca nada, cara. Após uma incursão militar, ele traz para casa uma menina. Vai ser atribuído a esta menina servir a esposa de Naamã. As tarefas de casa ficam à disposição dessa menina. E um dos ofícios atribuídos a ela é justamente lavar o quê? Os panos, as faixas, que eram retiradas do corpo de Naamã, o pus, o sangue, o líquido que vertia naqueles panos. E ela começa a lavar aquilo algo muito imundo, e ela vai lavando, e de repente um dia ou outro, ela ouve uma conversa e alguém diz: olha, o nosso Senhor é leproso. O que você está lavando é fruto das feridas desse homem. Vendo o sofrimento daquele senhor, daquele homem, a
menina procura a sua senhora e diz assim: olha, se o meu senhor procurasse o profeta de Deus, que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Eu vou abrir um parênteses no que eu estou pregando aqui, porque eu preciso falar dessa menina. Quando você olha para essa história, que você olha para a menina, a vida dessa menina nos ensina uma lição extremamente importante. Eu queria que você guardasse isso para você. Não importa aonde você está, não importa a posição que você ocupa, o que você faz determina a cura, escute, de pessoas e ambientes. Não importa onde você está, vou repetir, não importa qual a posição você ocupa hoje, o que importa é que você serve um Deus que está no céu, que tem todo o poder no céu e na terra. E o que você diz, e o que você vive, é capaz de curar não só as pessoas que estão ao seu lado, mas como o ambiente que você está inserido. Quem acredita nisso, levanta a mão e dá glória a Deus. Nós vemos tanta gente reclamando do lugar. Reclama do lugar, reclama da posição, reclama das pessoas, reclama de Deus. Ah, reclama sim. Reclama do mundo, reclama porque está chovendo, reclama porque está calor, reclama do esposo, reclama da esposa, reclama do trabalho, esquecendo-se que Deus não está limitado a lugares, Deus não está limitado a posições, Deus é Deus. E se você de fato serve a esse Deus, você será aquele que Deus irá usar para curar pessoas e ambientes. Eu estou pregando para pessoas que vão sair por aquela porta essa noite. Meu Deus. Aleluia. Eu estou pregando para pessoas que vão sair essa noite e vão levar essa palavra como uma chave, porque Deus irá mudar a realidade da sua casa. Sabe o que eu aprendo com essa menina? Essa menina floresceu no cativeiro. Você não está no cativeiro. Essa menina floresceu no deserto. Você não está no deserto que essa menina estava. Mas quando ela se deparou com aquele dilema, a primeira coisa que ela fez foi olhar para sua senhora e dizer: olha, se o meu Senhor fosse a Samaria, encontrasse com o profeta de Deus, ele o curaria da lepra. Estou pregando para pessoas que chegaram aqui e só Deus sabe. Teu fardo está pesado, você está se arrastando, e Deus está dizendo assim: não olhe para as pessoas, não olhe para o lugar, não olhe para a posição, não olhe para o que disseram ou o que dizem, olha para mim. Lembre-se que o Deus do profeta Eliseu está aqui essa noite. É Ele que te estende a mão, é Ele que te põe de pé. Aleluias. Aí você não está sentindo nada, não? Quem está no culto da glória a Deus com aleluia? Se você não clamar, as pedras vão clamar. Existe uma coisa que você precisa saber. Eu sei que você sabe. Você sabe por que o orgulhoso não vence? Sabe ou não? Você sabe por que o orgulhoso está sempre batendo em ferro frio, dando murro em ponta de faca? Sabe por quê? Porque o orgulhoso não consegue ver Deus na simplicidade.
Deus vai usar a pessoa que você menos espera para te dar uma palavra, para te dar uma direção que vai mudar a sua vida, que vai mudar a sua história. Deus vai usar aquilo que você julga desprezível, aquilo que você julga inferior, para te dar uma direção, para te dar uma palavra que vai mudar a sua jornada. Oh glória, oh aleluia. A minha oração é para que Deus coloque alguém no seu caminho, alguém com tanta autoridade para dizer assim: Deus está entrando na sua causa, Deus não vai deixar acabar desta forma. A minha oração é que Deus coloque uma menina no teu caminho, tão cheia do Espírito Santo, capaz de dizer para você: se você fizer, se você se levantar, haverá um cântico de júbilo. Oh, aleluia. Em posse da informação, Naamã se levanta com uma comitiva e vai à cidade de Samaria. Eles param na frente da casa do profeta. Pensa comigo, por gentileza. Nós estamos falando de um comandante. Eu não estou falando do comandante de um esquadrão, de um pelotão. Eu estou falando de um comandante de um exército de um país inteiro. A comitiva é oficial. Obviamente, existe uma expectativa envolvida nisso, sim ou não? Naamã, isso aqui é todo mundo pinta, né? A gente pinta um quadro: quando Deus me honrar vai ser assim, quando Deus me honrar vai ser assado. Parece aquela época do Sabor de Mel, né? Lembra? Teve uma época que a gente cantava Sabor de Mel e era uma bênção. E eu não julgo você, porque eu também cantei. Quem te viu na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção, vai se arrepender. E a gente dava glória a Deus com aleluia, né? Naamã está na frente da casa do profeta, imagino, esperando, né? Vê se a minha medalha tá sim, senhor, está tudo ok. Chama então o profeta aí. Porque Naamã, enquanto ele vem na sua caminhada em direção a Samaria, isso aqui eu estou conjecturando. Eu imagino que ele vai pensando como seria. E ele tem uma certa expectativa. No fundo, Naamã queria algo. Ele queria algo espetacular. Ele não queria que fosse uma coisa assim, no secreto. É o que o texto deixa entender. Ele queria que fosse algo extraordinário para que todos vissem. No entanto, a Bíblia diz que Eliseu não recebeu Naamã na sua casa. Eliseu não saiu sequer para cumprimentar. Olha o que acontece, a Bíblia diz que o profeta Eliseu envia um mensageiro com uma instrução. Está lá o capitão, está lá a sua guarda real, seus oficiais, e o profeta, mecas de pitibiribas, como dizia, né, a minha avó. A mensagem era simples. Eu vou imaginar aqui, tá, gente? Chega um rapaz, eu imagino que seja Geazi. Com licença, o senhor é Naamã, capitão do exército da Síria. Pois então, o seguinte é esse: o profeta mandou dizer para o senhor ir lá no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes, e a sua pele será restaurada. Eu vou ler o texto, 2 Reis, capítulo 5, olha para mim. Versículo 11. No entanto, Naamã
sentiu-se insultado, retirou-se reclamando. Olha só. Eu imaginava, abre aspas, eu imaginava que este homem viria receber-me pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e me curaria desta enfermidade horrível na minha pele. E aqui eu aprendo outra coisa. Nós temos mania de criar expectativas, sim ou não, gente? Sim ou não? Quando alguém convida você para almoçar, por exemplo, oh Jesus, você já cria, tipo, meu Deus, qual que vai ser o mistério, né? Papai, né? Você já vai... Eu aprendo uma coisa com Deus, eu queria compartilhar com você, guarda isso. Deus, ele não trabalha para satisfazer as nossas expectativas. E aqui existe algo muito complicado na relação do homem com Deus. Porque a gente pinta um quadro de como vai ser a nossa vitória, de como Deus vai nos honrar. Só que Deus não trabalha para satisfazer a sua expectativa. Por quê? Porque muitas vezes a nossa expectativa é egoísta. O que eu preciso entender é que tudo que Deus faz é abrangente. Diga abrangente. Mais uma vez. Tudo que Deus faz é abrangente. O que é isso, pastor? Depois você olha no dicionário. Mesmo que você não entenda como Deus está trabalhando, acredite, o segredo das grandes vitórias habitam nas moradas da obediência. Existem vitórias que só obedientes viverão. Existem lugares que só os obedientes chegarão. Não adianta, irmão. O critério de Deus para te abençoar se chama obediência. A régua que mede a vontade de Deus é obediência. Quer ser abençoado? Obedece. Como nós dissemos, é basicamente o nosso textuário do sítio, né? Toda vez que nós estamos trabalhando no sítio, alguém vira para mim e eu digo só assim: só obedece. É estratégico. Se você falar para o obreiro só obedece, o cara nem olha para você de novo. Sim, senhor, tá? Com Deus é assim. Se você obedecer, a sua expectativa não é nada, porque Deus fará muito mais, além daquilo que você espera ou imagina. Levanta sua mão para cima, levanta sua mão para cima. Porque Deus irá fazer além das suas expectativas. Você crê nisso, sim ou não? É profético para você, é profético para a sua casa, para a sua família. Deus fará além das tuas expectativas. Quem pode dizer glória a Deus? Eu estou encerrando. Posso mais 5 minutinhos? Amém? Quem quer que eu paro? Parar então. Para ou continua? Naamã se retirou do ambiente indignado. Mudou alguma coisa no microfone aqui. Mas qual foi o motivo da indignação de Naamã? Olha para mim. Por que que Naamã fica desapontado? O problema não era o rio, porque você vai ler o texto, mas na minha terra tem rios que dão de 10-0 no Jordão, mas o problema não é rio, o problema é você pedir para um leproso tomar banho.
Naamã teria que se desfazer de toda a sua indumentária. É bom você ver todo mundo no culto domingo, bonito, cheiroso, né? Deus não se relaciona com o cara do domingo, com a irmã do domingo. Deus se relaciona com você da segunda, com você da terça, com você da quarta, com você da quinta, com você da sexta. O culto de domingo é o suprassumo da semana. Por isso que eu digo sempre, a tua semana depende do culto de domingo. E o culto de domingo depende da tua semana. É por isso que eu digo, culto não se recebe, culto se oferece. Aleluia. Diante da aparente indignação de Naamã, ele está indignado com a instrução do profeta e ele está resolvido a não seguir aquela orientação. E eu vou falar mais algumas coisas aqui. Eu quero que você guarda isso, porque isso vai servir para a sua vida, para o resto da sua vida. O que eu vou dizer aqui essa noite, gente, servirá para o resto da sua vida. Guarda isso. Naamã está indignado. Eu não vou tomar banho no Rio Jordão. Ele está num conflito. Ele está num dilema pessoal. Vai, não vai, aquela coisa. Quando ele está quase desistindo, quer saber, vou voltar para a Síria e tal. A Bíblia diz que os homens de Naamã, os seus subordinados, chegam ao seu lado. Ei, irmão, como é bom ter pessoas certas do seu lado. Aleluia. Como é bom andar com gente que acrescenta. Como é bom ter gente que comandante, com licença, permissão para falar com o senhor? Sim. Comandante, se o profeta tivesse lhe pedido algo difícil, o senhor não faria? Claro que sim. Pois então, comandante, o profeta pediu algo tão simples. É só mergulhar. Existem milagres que você só viverá ouvindo o conselho certo, da pessoa certa, estando no lugar certo. É por isso que é até clichê dizer isso aqui, mas aquela frase eu nem sei se é do Brunet, mas o Brunet sempre usa esse termo. Ele diz assim: olha, celebra quem entra na sua vida, mas não reclama quem sai. Porque talvez para o tempo que Deus quer que você viva, as pessoas que estão aí agora não são as pessoas que irão viver essa dimensão. Tem coisas que Deus vai fazer por você que certas pessoas não podem estar do seu lado. Então não reclama quem sai, celebra quem chega. Existem coisas que você não sabe, existem coisas que você não ouve, mas há um Deus do céu que zela por você, que tem compromisso com você, e que muitas vezes a gente fica indignado, porque fulano foi, porque fulano saiu. Ei, não reclame quem saiu, celebre quem chegou. É Deus movendo as peças no tabuleiro. Deus é soberano. Por isso que eu te digo, guarda isso. Existem coisas que você vai viver na sua vida, que você só viverá se você estiver com as pessoas certas. E eu vou dizer uma coisa: cuidado com quem anda te aconselhando. Cuidado com os conselhos que te dão. Pastor Lucas, aí você, a fulana, olha para a vida da pessoa que está te aconselhando. Tu escolhe o cara mais derrotado, o cara mais... Abre o ouvido para ouvir a pessoa mais zero à esquerda do mundo. Você acha que você vai ter sucesso? Claro que não. Se os subordinados de Naamã dissessem: olha, quer saber de uma coisa? Vamos meter o pé daqui. Negócio de mergulhar em rio não vai dar nada não. Mas os homens que estavam do lado dele disseram:
Senhor, o profeta pediu apenas um mergulho. Que custa? Vamos lá. A gente está com o Senhor. Vai dar certo. Cuidado com as pessoas que você toma conselho. Olha para a vida dessa pessoa. A Bíblia diz que Naamã toma o conselho dos seus subordinados, ele desce no Rio Jordão, ele mergulha uma vez. Irmão, a obediência é uma coisa extraordinária, porque se você não fizer exatamente como Deus mandou, não funciona. Mergulhou uma vez, mergulhou a segunda vez. Eu imagino o coração, a adrenalina, ele olhando para a pele e nada, todas as feridas estão ali. As unhas já tinham ido embora, porque a primeira coisa que cai no leproso é as unhas, ele não tem unha mais. Couro cabeludo já foi infestado pela chaga. As cartilagens, elas se desfazem no leproso. O leproso geralmente perde a orelha, perde nariz. Ele mergulha pela terceira vez. Os homens estão olhando, eu imagino que alguém cochicha, rapaz, será que vai dar certo? Nós fizemos o homem tirar a roupa, tirar a armadura, entrar nesse rio. Se o homem não sair curado daí, vai sobrar para todo mundo. Ele mergulha pela quarta vez. Ele mergulha pela quinta vez. Quinta vez, irmão. Sem unha. Sexta vez. A Bíblia diz que na sétima vez que ele mergulha, quando ele levanta, não é eu que digo, a Bíblia diz que a sua pele estava restaurada como de uma criança. Aleluia! O Deus que curou Naamã está aqui. Talvez o problema que você enfrenta não seja uma chaga, talvez não seja uma lepra, mas é uma porta fechada, é um dilema, é um problema, é um gigante que se levantou contra você. Eu quero convidar você para se colocar de pé, que nós vamos orar aqui. Nós vamos mergulhar quantas vezes for preciso.